Dinâmica da água no sistema solo-planta-atmosfera, aula 33. Nessa aula nós vamos ver um exemplo de aplicação do programa REFET utilizado para o cálculo da evapotranspiração de referência ET0. Nós vamos utilizar um conjunto de dados meteorológicos e esse exemplo ele envolve inclusive o preparo desses dados. Essa é a planilha de dados que nós temos disponíveis. Deixa eu melhorar um pouco aqui. Melhorar a visualização. Nós temos a data, temperatura máxima, temperatura mínima, temperatura do ar, precipitação, umidade relativa do ar, velocidade do vento em metros por segundo e insolação ou horas de brilho solar. Esse é um arquivo que nós temos obtido a partir de uma determinada estação meteorológica. Nós temos dados aqui de 2003 a 2006 nesse exemplo, desses elementos meteorológicos. O que nós vamos fazer antes é preparar uma planilha, preparar um arquivo de dados, melhor dizendo, para que se faça a aplicação no REFET. Primeiro passo interessante que seja feita a extração aqui da data, do dia, do mês e do ano. Mas como nós vamos trabalhar nessa planilha, eu vou salvar como, vou alterar o nome para entrada -01, por exemplo, para preservar o arquivo inicial. Vou inserir aqui 3 colunas. Uma vai ser de dia, mês e ano. É interessante retirar os acentos desses dados, os nomes das colunas, porque pode dar algum tipo de distorção na hora que for ser utilizado o REFET. Então, há caracteres especiais como C cedilha, til, eu sugiro que seja retirado. Bom, feito esses ajustes, é importante que a gente tenha, aliás, um comentário inicial. O meu computador está configurado para trabalhar com separador decimal ponto. É interessante que a gente faça esse ajuste no painel de controle, porque pode ser que haja alguma distorção na hora de aplicar o REFET em função do uso de um separador decimal diferente do ponto, como é a vírgula, né, no caso da configuração regional em português. Então, no painel de controle, relógio, região, em região, nós podemos alterar de qualquer idioma. Minha sugestão é que se utilize a opção inglês Estados Unidos. Bom, nós temos então os dados com o separador decimal com ponto. Vou utilizar a função dia para extrair o dado de dia da coluna de data. Bom, esse número está aqui dessa forma porque ele veio manteve a configuração de data da coluna da esquerda. O que nós podemos fazer é marcar essas 3 células e alterar na formatação de células para formato geral. Então nós temos aqui extraiu o dia, né? Aqui a configuração está mês, dia e ano. Extraiu corretamente o dia. Em mês, também eu vou usar a função do Excel mês e extrair o mês daquela data e o mesmo para ano, utilizando a função ano do Excel, e então nós extraímos o dado de ano. Feito isso, vou copiar todos esses dados, né? Nós temos aqui
mais de 1.200 linhas de dados, então foi preenchido corretamente. É interessante que a gente altere aqui esses dados, eles estão como fórmulas, né? Então, é interessante que a gente trabalhe apenas com valores, até para a transformação que esse arquivo vai ter que passar para ser salvo como texto. Então, vou inserir aqui mais 3 colunas, inserir as 3 colunas e copiar toda essa coluna de dados de dia, mês e ano, vou copiar como e colar especial valores. Então, ao invés da função dia, como a gente tinha aqui, dia é a função dia aplicada ao dado de data, nós temos agora apenas o valor. E já numa situação já interessante para se prosseguir com o arranjo desses cálculos. Feito isso, nós podemos deletar essas colunas. Essas 4 colunas iniciais podem ser deletadas, excluídas. Nós temos aqui nesses dados a temperatura do ar. Essa temperatura do ar aqui presume-se uma média para aquele dia. E nós podemos observar, vou fazer um cálculo aqui do lado. Se nós tirarmos a média da máxima e da mínima, nós vamos perceber que é diferente desse valor de temperatura do ar. Pode ser que tenha sido obtido a partir de uma variação de dados em intervalos, por exemplo, a cada 10, 15 minutos, e se fez a média. É recomendável que o próprio FAL 56, até pela curvatura da curva de pressão e temperatura, que se utilize, se faça o cálculo da temperatura média a partir da máxima e da mínima. Então, nós vamos excluir também essa coluna de temperatura do ar. O RFET vai utilizar apenas os dados de temperatura máxima e temperatura mínima. Vamos retirar então. Os dados de precipitação, esses dados eles não vão influenciar o cálculo da IT0 nos métodos comuns que a gente trabalha, e nós vamos manter apenas para ter esse dado confrontado com os valores de evapotranspiração de referência diário que vão ser obtidos. E as demais colunas também serão mantidas. Então, vou salvar esse arquivo de planilha, né, do Excel, deixei aqui salvo. E agora nós temos que fazer um trabalho de preenchimento de falhas. Antes de fazer o preenchimento de falhas, normalmente também não vai ser o caso dessa apresentação, mas é comum que se faça e necessário que se faça uma análise de consistência de dados, né? Por exemplo, dados discrepantes ou absurdos de temperatura, precipitação, umidade relativa acima de 100%, temperatura mínima superior à máxima. Então, um conjunto de procedimentos de análise de consistência são normalmente também aplicados para se ter um preparo desses dados para que se faça um cálculo com base em dados coerentes para a evapotranspiração. Nesse caso, nós já temos um conjunto de dados que já foi checado anteriormente, não há problemas quanto à consistência. Entretanto, há esse conjunto de dados tem falhas. Então, navegando, eu vou congelar essas 2 primeiras linhas, só para que se faça a navegação mantendo-se ao cabeçalho. Podemos ver aqui em temperatura algumas falhas de dados, né? E isso se observa não apenas para a temperatura, mas umidade, velocidade do vento. Certamente, quando se vai trabalhar com uma série histórica muito grande de dados, falhas vão ocorrer, né? Períodos em que determinados sensores não estiveram em operação. Então, nós temos que ter uma forma de tratar essas falhas de dados. Nesse caso, eu vou marcar todo esse conjunto de dados
Vou incluir as 3 primeiras colunas só por uma conveniência aqui de marcação, mas as falhas elas ocorrem em temperatura máxima, mínima, enfim, nos elementos meteorológicos. Vou Ctrl U, atalho Ctrl U e substituir as falhas, então localizar falhas, vou deixar em branco, substituir por um código que vai ser lido no RFT como se fosse uma falha. E então serão feitos procedimentos para tratamento dessas falhas. Então eu vou substituir pelo código -999. E vamos fazer a substituição. As substituições, na verdade, foram feitas 36 substituições. Ok? Podemos fechar. Podemos procurar esses dados aqui. Por exemplo, um dado de umidade, está aqui -999, havia uma falha, foi preenchido. A falha foi preenchida com esse valor. Agora permanece um problema. Nós temos alguns dados que estão como -999.0. É porque no arquivo do Excel se entende que esse formato de número é um formato que deixa uma casa decimal. Como nós podemos trabalhar isso? Eu vou marcar todo esse conjunto de dados de temperatura até insolação, marcar toda essa coluna e formatar essas células de número para geral. Então, com isso, o que nós temos é aqueles dados que porventura tinham o valor -99.0, eles já não vão estar dessa forma, vão estar apenas -999. Então já está de uma forma aplicável para o RFT. Então vou salvar novamente esse meu arquivo de dados. Podemos aqui também eliminar essas planilhas que não estão sendo utilizadas. Vou tirar também esse congelamento de painéis que tinha sido feito. E temos salvo novamente. E tenho o arquivo de dados pronto para ser utilizado. O próximo passo é salvar esse arquivo como texto separado por tabulações e acrescentar uma extensão .dat, que vai ser a extensão a ser utilizada no RFT. Então, podemos... Antes estou vendo que tem uma fonte está diferenciada, vou deixar toda a fonte aqui com 10. Agora sim salvo. E em salvar como, vou alterar o formato agora para texto separado por tabulações. E o dado eu vou mudar o nome, vai ser entrada.dat. E salvo. Feito isso, podemos sair do Excel. Indo à pasta em que nós salvamos o arquivo, entrada.dat, ele ainda está com a extensão txt. Nós vamos retirar pedir para renomear o arquivo e retirar esse txt. Bom, vai ficar então o nome do arquivo como entrada.dat. Esse arquivo, apesar de estar .dat, nós podemos abrir com um bloco de notas. Então podemos checar o arquivo com um bloco de notas. Está pronto para ser utilizado como arquivo de entrada. Nós vamos então iniciar o RFT. Essa versão foi obtida em 2020. A versão foi obtida lá uma busca no Google, já como RFT Download, já é o suficiente para acessar o site da Universidade de Idaho, onde é disponibilizado um formulário, é preenchido os dados e recebemos um link para fazer o download no e-mail. Bom, esse é o formulário de entrada de dados do RFT. Nós vamos clicar nesse botão Proceed e vamos navegar até a pasta em que nós estivermos trabalhando. No meu caso,
localizamos o arquivo de entrada. Então, observe que esse primeiro arquivo que vai ser solicitado é um arquivo de entrada. Clicamos no arquivo e abrir. Vai ser solicitado um segundo arquivo, nesse caso aqui um arquivo de definição. Esse arquivo de definição contém informações sobre o significado de cada coluna presente no arquivo .dat. Eu não tenho ainda esse arquivo construído, nós vamos colocar o nome, sugiro que não se utilize em caracteres especiais, vou chamar simplesmente define cal, né, sem C cedilha, sem o til, e clicar em abrir. Mesmo não tendo esse arquivo, nós vamos ter uma mensagem informando que esse arquivo de definição não existe, perguntando se queremos criar. Então sim, pronto, temos então acesso ao RefET. Esse primeiro formulário do RefET, nós temos que informar quais são as identidades de cada uma daquelas colunas. Eu vou abrir o arquivo do Excel só para auxiliar nessa operação. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. Dia, mês, ano, temperatura máxima, temperatura mínima, precipitação em milímetro, umidade relativa do ar em porcentagem, velocidade do vento em metro por segundo e insolação ou horas de brilho solar em horas. Então, como nós fazemos essa entrada? A primeira coluna é dia. Nós vamos procurar nesse campo da direita a identidade que reflete aquela característica, é dia variando de 1 a 31. Observe que temos também outras opções de dia do ano, por exemplo, né, de 1 a 366. Mas nós vamos entrar então com essa identidade 4, marcamos um duplo clique e já aparece nesse campo aqui da esquerda a identidade 4, né, e a característica dessa primeira coluna. A segunda coluna é mês de 1 a 12, nós temos essa identidade 3, mês de 1 a 12, faço a marcação. Na terceira coluna é ano, aí atenção com o formato, nós temos diferentes formatos de ano, nesse caso ano com 4 dígitos, um duplo clique. Depois a temperatura máxima está em graus Celsius, procuramos aqui a temperatura máxima, tem diferentes unidades, né, Fahrenheit, Kelvin. Nós vamos pegar aqui a identidade 18, que é máxima temperatura em graus Celsius. E a próxima coluna é temperatura mínima em graus Celsius, a identidade 19. Nós temos então, a próxima coluna é precipitação, está em milímetro. Vamos localizar. Precipitação 69 em milímetros, na unidade correta. Depois temos umidade relativa do ar, é uma média diária, nós temos apenas o dado de média diária. Então, e é uma média em porcentagem, então essa identidade, esse average, 47. A próxima coluna é velocidade do vento em metros por segundo. Temos então a identidade 58, apenas a média diária, não temos, assim como a umidade relativa, não temos uma máxima e uma mínima, temos apenas a média diária. A próxima coluna, a última coluna, é horas de brilho solar. Então nós temos essa opção, temos que buscar aqui, 38. Esse Nzinho, né, como é a mesma notação do FAL 56, horas de brilho solar. Então, identidade
38. Temos então toda a caracterização dessas colunas já passadas aqui. São 9, né? São 9 colunas. Nesse mesmo formulário, na parte inferior, não é necessário que seja feita nenhuma alteração nesse conjunto de informações. Nós vamos clicar em continuar. Então, temos que entrar com algumas informações sobre a estação meteorológica. A altura do anemômetro, do sensor de velocidade de vento da estação, nós vamos supor que esteja a 10 metros. Automaticamente, para aplicação da equação Falpe-Marmonti, esse valor vai ser feita uma conversão dos dados de velocidade de vento para a altura de 2 metros. Então, o programa, sendo informado dessa altura na qual foram obtidos os dados, já tem uma referência para que se faça essa alteração no valor da velocidade de vento. Os sensores de temperatura e umidade relativa, um padrão, nós vamos colocar 2 metros. E agora, a altitude da estação meteorológica. Então, nós vamos considerar essa uma estação hipotética. Nós temos aqui esses dados, altitude 835 metros. Nós temos a latitude e a longitude também, a latitude de menos 8,97, a longitude de 36,85 graus. São coordenadas aqui lá em uma localidade no Agreste de Pernambuco. Então nós vamos colocar a latitude de 8,97 e, aliás, aqui a entrada foi incorreta, a latitude 8,97. Lembrar de utilizar o separador decimal ponto. A longitude de 36,85. Feito isso, temos a sugestão desse centro de zona de longitude inserir 30 oeste. Não é necessário colocar o sinal negativo. Agora, na latitude, vou corrigir aqui. É necessário colocar o sinal negativo para sul. No caso da longitude, vou apenas inserir aqui a sugestão 30. Prosseguindo aqui no formulário, nós temos aqui o dado de altura da vegetação. Nós estamos simulando uma grama com os parâmetros da cultura hipotética do método Falpe-Marmonti. Então, vamos deixar 0,12 metros. Os dados faltantes, já havíamos inserido o código menos 999. Nós vamos saltar 2 linhas, esse conjunto de dados que nós temos, as 2 primeiras linhas são cabeçalho, então nós vamos colocar aqui a informação para que essas 2 linhas sejam desconsideradas. A descrição, a gente pode colocar alguma descrição aqui sobre a estação, sobre os dados. Eu vou colocar apenas uma informação só para deixar o registro. Logo abaixo aqui no formulário temos alguns outros campos. Eu vou utilizar os valores que são default aqui do programa. Né? Essa relação entre velocidade do vento, dia e noite, vamos deixar em 2. E no caso aqui, essa bordadura de tanque classe A não vai ser considerada. Então, vou manter esse valor de 1000. Deixar esse valor padrão e continuar. No próximo formulário, nós temos um conjunto de informações também importantes. Em relação às unidades, eu vou utilizar unidades no Sistema Internacional. A saída, esse output, eu vou deixar como arquivo e tela. Vou manter esses arquivos intermediários, são arquivos que são criados no processamento.
Esses dados, principalmente para a aplicação de métodos em base horária, não vou alterar isso, também com relação para alfafa e grama. Esse ETR que nós temos não é evapotranspiração real, é também uma evapotranspiração de referência, mas para alfafa. Nós vamos desmarcar. Eu vou escolher 3 métodos para deixar aqui registrado. Vou utilizar um método padrão FAL56, o método FAL-PEMA-Monti. Vou utilizar também o método Hargrave-Samani, 1985, e o método de Turk. Vou deixar 3 métodos para nós trabalharmos. Nós podemos também ver aqui um formulário, há um botão aqui para acesso a um formulário, onde a forma como o RefET vai trabalhar o preenchimento de falhas, a gente tem aqui algumas opções. Lembrando que esse preenchimento de falhas nós podemos inclusive fazer separadamente do RefET, né, conforme algum método, talvez mais sofisticado ou mais preciso que esse que nós temos como opção diretamente no RefET. Eu vou considerar as opções que são padrão no programa, por exemplo, para radiação solar, usar o dado do dia prévio. Temos algumas outras opções de equações aqui também, né, com coeficientes que podem ser variados para situação continental, situação de áreas em ilha. A velocidade do vento eu vou manter também o valor do dia anterior. Há uma opção também de se considerar a média de 2, é uma média para várias estações, conforme informado no FAL56, uma média de 2 metros por segundo de velocidade média diária do vento, mas eu vou manter o padrão e o mesmo para umidade relativa do ar, que nós temos também pressão de vapor, como poderia ser um dado de entrada, assim como temperatura de ponto de orvalho. Vou manter esses valores padronizados, retornar ao formulário, continuar. Quando a gente clica em continuar, com todos esses dados já fornecidos ao programa, nós temos então alguns questionamentos aqui que o programa apresenta para a gente, né? Então, nós vamos salvar o arquivo de definição, que foi inclusive trabalhado com aquelas colunas, informando a identidade daquelas 9 colunas, então sim. Aqui se pergunta o nome, eu vou manter o nome que havia sido dado anteriormente. Quanto ao arquivo de saída, ele vai ter uma extensão .out. Para não ocorrer nenhuma confusão, eu vou alterar o nome de entrada .out para saída .out e salvar. Também nós temos aqui alguns arquivos intermediários. Eu vou aceitar a sugestão de nome, entrada.in2. E finalmente chegamos ao formulário final do RefET. Então nós temos uma mensagem logo aqui abaixo, né? Pressionar qualquer tecla para rodar o programa, um duplo clique. E vamos aguardar a execução dos dados. Nós temos aqui uma prévia nessa tela do RefET. Com os dados, a gente pode ver aqui dados do mês, dia, ano, temperatura máxima, horas de brilho solar em relação ao fotoperíodo, velocidade média do vento, temperatura de ponto de orvalho e os 3 métodos, a ET0 calculada pelos 3 métodos que nós utilizamos. E os dados de precipitação foram mantidos, nós escolhemos manter. Temos alguma opção também de rodar uma análise de controle e de qualidade. Tem esse aplicativo que é a Aquecer, que pode ser utilizado também. Eu vou rodar só como um parênteses, mas depois nós vamos acessar os resultados. Mas só para ver a execução desse aplicativo que trabalha junto com o RefET. Então é gerada aí uma planilha com um conjunto de informações, né, em relação à consistência dos dados. Trabalha aí com um dos arquivos intermediários, né, o in.2. Bom, finalizado.
nós podemos acessar esse arquivo de entrada gerado pelo QAQC. Então nós temos aqui um conjunto de informações, os dados de saída estão presentes, os dados gerados também no processamento, né, porque o método FAL 56, ele além da equação tem um conjunto de procedimentos para se obter aqueles valores de variáveis, por exemplo, saldo de radiação, que é utilizado no método. E nós não temos isso, nós temos, nesse caso, nesse exemplo, horas de brilho solar. Então há um conjunto de procedimentos que foi utilizado. Bom, nós temos também aqui uma análise de consistência, que no caso para radiação, aqui está em megajoule por metro quadrado por dia. Então, esse RSO é uma radiação de dia sem nuvens. Então, quando há esses pontos verdes, são os valores que foram obtidos de radiação ocorrendo naquele período, e nós não temos nenhum ultrapassando essa linha azul, que é um ponto interessante. Temos aqui também, interessante não, que sequer, né, esse valor, essa linha azul marca um limite para o dado de radiação solar, radiação de ondas curtas. Então nós temos também aqui temperatura máxima, temperatura mínima e média, aliás, temperatura de ponto de orvalho. Logo abaixo é vista a variação da umidade relativa do ar. Eu não vou utilizar esses dados, mas fica aí apenas o registro de como se trabalhar com esse aplicativo. Pode ser explorado também para alguma análise que se queira fazer. Bom, o RefET foi rodado, nós vamos sair do RefET para fazer um trabalho final a partir dos dados gerados. Então, finalizamos. Indo à pasta, onde todos os arquivos gerados na aplicação do RefET foram salvos, nós podemos ver os arquivos de entrada, arquivos intermediários. O QAQC também gerou aqui um dado, mas não foi gerado do RefET, mas porque nós aplicamos esse software que trabalha junto com o RefET. E nós temos aqui o arquivo de saída. É um saída.out, mas pode ser também aberto com o bloco de notas. Então nós temos aqui o arquivo com o cabeçalho, com dados sobre o programa, dados sobre a estação meteorológica, os dados que nós inserimos. E temos também logo abaixo um conjunto aí de resultados. Isso, enfim, é um arquivo texto. Eu vou trabalhar com esse arquivo, a ideia é fazer um exemplo de pós-processamento desses dados. Um exemplo simples. Nós vamos salvar como, para continuar tendo esse arquivo, vou chamar de arquivo de saída 2 e continuar com vou deixar agora a extensão TXT. Feito isso, nós vamos apagar toda essa parte superior e deixar apenas, salvar novamente, deixar apenas esse conjunto de dados que vai ser utilizado a seguir. Bom, no Excel, eu vou abrir aquele arquivo, então, esse arquivo de texto. Vou alterar aqui o tipo de arquivo, né, para todos os arquivos. E temos aqui o saída2.txt. Um duplo clique. Nós vamos ter que informar para o Excel, né, como esse arquivo está organizado. Vou clicar aqui em delimitado, avançar. E nós temos aqui a separação por tabulação, mas nós vamos também acrescentar a separação com espaço. E podemos observar que essa separação, nessa pré-visualização, nós temos essa divisão feita
avançar, concluir. Então nós temos aqueles dados já organizados nas colunas. Essa primeira coluna é desnecessária, eu vou excluir. E aqui nós temos, vou até salvar isso, agora vou salvar como um arquivo do Excel, para que nós tenhamos todos os recursos do Excel, da planilha, inclusive gráficos, se for o caso. E nós temos então a parte dos resultados com dados de mês, dia, ano, temperatura, a razão N horas de brilho solar sobre fotoperíodo, velocidade do vento, temperatura de ponto de orvalho, a precipitação na última coluna e as 3 colunas, vou até fazer uma marcação aqui, são as 3 colunas que nós temos os métodos utilizados para calcular a evapotranspiração de referência, que foi o FAL 56, um método padrão, o Hargreaves-Samani, que é um método que utiliza apenas dados de temperatura, e o método de Turk. Então nós temos esse conjunto de dados, podemos fazer um conjunto de verificações a partir desses resultados obtidos. Então nós vou deixar aqui só uma marcação do cabeçalho. Nós podemos ver então, esses dados. Vou fazer simplesmente uma análise de média, valor máximo, valor mínimo, desvio padrão e coeficiente de variação. E vamos também deixar o coeficiente de correlação também, vamos trabalhar com coeficiente de correlação. Vamos fazer uma análise para estudar esses métodos um pouco mais, um exemplo de pós-processamento com os dados do RFT. Então, vou trabalhar aqui com a média, como se fosse uma comparação desses dados. Então, vou pegar a média de todos os dados do FAL 56, o valor máximo, usando as funções do Excel. Então, o Excel ele pode ser utilizado, é interessante para aplicar, para se fazer um estudo sobre a própria distribuição desses dados. O desvio padrão, eu vou utilizar uma função desipad.a. Todos esses dados aqui estão em milímetros, média, máximo, mínimo, desvio padrão. O coeficiente de variação eu vou simplesmente calcular como a razão entre o desvio padrão e a média. Transformar esse aqui, vamos transformar ele para porcentagem. E a correlação vai ser feita dos outros métodos em relação ao FAL 56. Então, só para deixar aqui, vou deixar tudo com 2 casas decimais. E basta nós copiarmos para o método Hargreaves-Samani e o método de Turk. Então nós temos aqui as médias, podemos ver que para esses dados, a média do Hargreaves-Samani foi superior à média do FAL 56, assim como o método de Turk, só que o método de Turk já teve uma aproximação melhor em termos da média. O valor máximo, o Hargreaves-Samani teve um valor inferior ao do método FAL 56 e o Turk, esse valor máximo ocorreu na primeira casa, então nós temos um valor bastante expressivo, mas para valor máximo. Então esse máximo, esse mínimo serve apenas como uma referência inicial. É ideal que se trabalhe com percentis, de 95%, ou de 0,5%, de 2%, 2,5%, 5%. É melhor do que se trabalhar com máximo e mínimo, mas de qualquer forma se tem aqui uma ideia de como esses dados estão próximos. No caso do desvio padrão, o desvio padrão foi maior para o método FAL 56 comparativamente aos outros 2 métodos. O método de Turk ficou mais próximo do método FAL 56
E nós temos o coeficiente de variação também, 37% para o FAL 56, 27% para o Hargrave-Samani, e o método de Turk 31%, foi melhor do que o método de Hargrave-Samani. O método de Hargrave-Samani pode ser muito melhorado com procedimentos de calibração local. Nós podemos perceber, portanto, um melhor desempenho do método de Turk. Esse desempenho melhor já era esperado, né, já que o Hargrave-Samani não tem uma calibração, e o método de Turk ele exige, além da temperatura, a umidade relativa do ar e a radiação. Então, é um método que tem um conjunto de dados mais extenso do que o Hargrave-Samani. Bom, nós vamos fazer uma correlação também. Vou utilizar uma função para correlação, coeficiente de correlação, entre os dados do FAL 56 e os dados do Hargrave-Samani. Vou fixar aqui a coluna para o método FAL 56. Nós temos então uma correlação até forte, acima de 0,9, né, copiando isso para a coluna do lado. A correlação entre o FAL 56 e com o método de Turk foi ainda maior, 0,96. Podemos fazer uma análise também de um gráfico de regressão, uma regressão linear aqui entre esses métodos. Por exemplo, aqui vou fazer uma regressão para os métodos de FAL 56 e o Hargrave-Samani. Vou inserir um gráfico de dispersão. Então nós podemos, aliás, o eixo horizontal está para o FAL 56, o eixo vertical está para o Hargrave-Samani. Nós podemos inverter isso, inclusive. Vou colocar o eixo vertical sendo o FAL 56 e o eixo horizontal como sendo o método alternativo. Bom, temos aqui o gráfico, né? Posso colocar uma linha de tendência também linear, no caso. Vou pedir para exibir a equação e o R2, coeficiente de determinação no gráfico, que é o quadrado do coeficiente de correlação que nós obtivemos. No caso aqui, se eu elevar esse valor ao quadrado, nós vamos ter 0,841, que é o valor mostrado aqui no gráfico. Só para complementar, vou colocar o título dos eixos. Nós temos então ET0 pelo Hargrave-Samani e o vertical nós temos a ET0 pelo método FAL-Pema-Monti. Então esse é um exemplo de pós-processamento que pode ser feito a partir dos dados. A gente pode melhorar, claro, esse gráfico. Eu posso também fazer esse gráfico. Deixa eu fazer o gráfico também com o Turk. Eu vou aproveitar os mesmos dados, só vou puxar essa coluna para cá. A gente observa o próprio ajuste, teve dois outliers aqui, a gente percebe. Vou mudar esse aqui, o método de Turk, ET0. Nós podemos perceber que há uma dispersão bem menor em torno da linha de tendência, né, quando a gente compara o método de Turk ao método FAL-Pema-Monti comparativamente
ao Hargreaves-Samani em relação ao FAO pneumontivo. O Hargreaves-Samani tem um método com base em temperatura, tem um caráter empírico. A calibração local pode favorecer bastante a precisão do método, embora o valor de R2 e do coeficiente de correlação tende a não subir tanto mesmo com a calibração. Então, esse é um exemplo de aplicação do RFT, também um exemplo simples de pós-processamento a partir dos dados gerados. E finalizamos então essa videoaula sobre o RFT. Obrigado e até a próxima.